Olá, meu caro internauta, muito bom dia a você, muito boa tarde, muito boa noite. Eu torço para que você tenha tido aí um final de semana de muita paz, de muita tranquilidade, tenha aproveitado o solzão que fez no sábado e no domingo, pelo amor de Deus, era um sol para cada rondoniense, que tem ido ao banho, tem se divertido, tem descansado bastante e não tenha se metido em confusão, apesar de que de sexta para sábado o negócio foi quente, a página policial do Rondoniaovivo, tá bom? Mas esperamos aí que você não tenha entrado nessas páginas policiais, tá bom? Mas se entrou, espero que tenha se resolvido. Gente, vocês sabem que a Amazônia é desejada, é cobiçada, ela é vista como um ativo, algo positivo para o país e para o mundo. Inclusive, apesar de muita gente não acreditar, ela tem uma grande influência nas mudanças climáticas. Esse calorzão que está fazendo aqui em Porto Velho é parte dela, o El Niño, esse fenômeno que acontece de ano em ano, é parte dela. As secas que estão acontecendo em vários países, inclusive no sul do Brasil também, é parte de todas essas mudanças. Por mais, repito, por mais que muita gente diga que não, que isso é normal, essas queimadas que a gente faz aqui, essa derrubada de árvore, de floresta, com certeza está afetando a mudança do clima. Tem uma frase que diz o seguinte: a natureza, ela não se vinga, ela se defende. E ela está se defendendo da forma como pode, não é isso? Afinal de contas, ela tem que ser preservada. Eu sempre digo que Porto Velho sempre foi uma cidade muito quente, isso aí eu não tenho dúvida. Mas, com certeza, de uns anos para cá, esse calor aumentou consideravelmente. Então, e justamente para conversar sobre isso, eu estou aqui com o professor James Bohanan, da Bridgewater Public University dos Estados Unidos, fica no estado de Massachusetts, está passando aqui por Rondônia, veio conversar conosco, ele é geógrafo, ele trabalha com essa questão de preservação ambiental, com essas mudanças climáticas, e liberou um tempinho para conversar com a gente sobre as pesquisas que ele faz. Aliás, ele é um pesquisador de café, e Rondônia é um grande produtor de café, não é isso? Então, ele veio aqui conversar conosco. A entrevista hoje será um pouquinho diferente. Eu vou fazer a pergunta em português, faço em inglês, ele vai me responder, eu traduzo para vocês, e a gente vai batendo essa conversa aqui numa boa, tudo bem? James Bohanan, welcome to Conexão Rondoniaovivo. Thank you very much. I'm very glad to be here. Thank you. Ele agradeceu e falou que está muito feliz de estar aqui conosco. James, eu falo para ele que eu sempre faço uma pergunta para os meus entrevistados: quem é quem? I always ask to my interviews, who is who? Who is James Bohanan? Bohanan is a different name. See. So I'm an American academic, North American academic. I have been studying and teaching geography for most of my adult life, and I'm a father and a husband, and somebody who loves to travel and know places. So geography for me is the science of where. Where are things? Why are they there? And why does it matter to know these things? So in my professional life, I'm a geographer of the environment, and I've done some work outside the university with different environmental issues and businesses and in my community. And I'm on the tree committee in my own town of Bridgewater. We have a tree committee, so I'm on that recently. And I've also been a geographer of Latin America. I've enjoyed traveling and taking students and teaching about many different parts of Latin America, from Mexico to Nicaragua to Brazil, and traveling with my wife, who speaks Spanish better than I do. We have been to some parts of Latin America just for fun. Okay. Ele falou que ele é um professor de geografia, a maior parte da vida dele deu aula. Ele trabalha muito com questões ambientais, ele vê muita geografia para definir o que está acontecendo no mundo, para entender o que está acontecendo. Viajou para países como México, Nicarágua, estudando geografia, que a mulher dele acompanha ele em algumas viagens, e ela também fala espanhol melhor do que ele fala. E ele falou que está aqui hoje também justamente para entender um pouco algumas mudanças que estão ocorrendo. Tá certo? Então vamos lá? James, why did you come to Rondônia? Por que ele veio para Rondônia? Rondônia is where I became a geographer, I think, is because of the Amazon in general. So I was a student of linguistics
in languages at my university in Maryland, and I had a friend told me I should take a class in geography. And the professor in that class had been studying, he was an anthropologist who had studied in other parts of the Amazon, closer to Maranhão. And it made me interested in the problem of deforestation. So I took many classes with him and with other people, learned about the problem of deforestation. And when I decided to make my own visit to the Amazon to study, to make my own research, I just chose the place where the deforestation was most accelerated, and that was Rondônia. Okay. Which year? I became interested in maybe 1985, but I made my first trip in 1996. It took a long time to prepare. Ok. Ele falou o seguinte, que ele veio para Rondônia a primeira vez em 1996. E que antes disso ele fez a faculdade dele e ele se interessou, quando ele teve aula com um antropólogo, sobre a Amazônia. Em especial as partes onde estavam sendo mais destruída a floresta. E aí fez com que ele viesse, e a parte que estava sendo mais destruída naquela época, que infelizmente está até hoje, é Rondônia. E foi em 1996 quando ele veio para cá e conheceu a nossa realidade. Então, um dos motivos que fez ele vir é justamente os estudos dele na questão da derrubada da floresta, da devastação das nossas florestas. Tá certo? So, you came to Rondônia, this is the second time you are in Rondônia. The fifth time. Fifth time, yeah, sorry. Fifth time. Yes. From your first time for now, did you see many changes? Eu perguntei para ele que essa é a quinta vez que ele veio para Rondônia e que de quando ele veio da primeira vez até agora, ele percebeu muitas mudanças? Yes, I think, so in that first visit, what I was most interested in was the growth of cities, because in the 1980s and 90s, the literature about Rondônia said people came to farm, to ranch, and they cleared the land, and then they moved to cities. And nothing was described about the cities. So I came here to learn about urban places in the Amazon. And they were small cities then. Porto Velho was beginning to grow, but since then, my colleague here has been telling me you have to come back because the city has grown even more than you imagined. And it certainly has. It's become both bigger, more comfortable. It's always been welcoming. The food has gotten better, I think, and at least the food I could find in restaurants has become more interesting to me. When I came in 96, almost the only food I had was beef. Beef. It was so cheap that it was just everywhere. And I didn't mind, but it was a lot. So I think it's become a more diverse place, both in terms of people, but more in terms of all of the activities, and it's become more of a service economy also. Então, eu perguntei para ele as mudanças que ele sentiu em Porto Velho da primeira vez que ele veio para hoje. Já são 5 vezes que ele veio aqui em Rondônia. E ele falou o seguinte, que ele está sentindo que a cidade se tornou uma cidade mais diversa, mais confortável, e que um dos motivos também de estudo dele é as ocupações urbanas. E ele percebeu que a cidade cresceu muito rápido e que a variedade de opções ficou melhor, but still has a problem here, no? Still has a problem in this city. Yeah. Do you think it's a too much problem in Porto Velho? Oh, I don't know if it's any more. Every city has problems. I still find this very welcoming, and I don't know that it's any worse or better than other cities now. Na sequência eu perguntei para ele também se acha que Porto Velho está com mais problemas. Ele falou que é difícil ele definir se está com mais ou menos problema, porque toda cidade tem problema, mas que a cidade, um ponto que ele falou antes, é que a cidade ficou muito mais confortável, ficou melhor. Então isso aí é diz o outro, é algo bom para nós. É uma observação muito interessante. When you came to Rondônia, even your first time, what did catch more your attention?
perguntando para ele, quando ele veio para Rondônia, das várias vezes que ele veio aqui, o que chama ou o que chamou mais a atenção dele? Well, wow, what caught my attention? This was a very different place than I had been. It could be hot and humid and smoky and dusty all at the same time. That was unusual. So in that sense, it's a difficult environment. But I found it more, even then, more welcoming and comfortable than I expected. Because it was the first place I came into Brazil, the first place I came in South America. So I was not prepared for the music, the dance that I began to learn, and that was a really welcome part of the first experience. I was here for 3 months the first time. Ok. Ele falou que da primeira vez que ele veio aqui até agora, ele se sente muito bem-vindo, as pessoas recebem muito bem. E ele, quando ele veio também, ele não sabia dançar, não conhecia muita música, mas está aprendendo agora. E uma coisa que foi muito interessante também, quando ele veio aqui da primeira vez, em relação à comida. Quando ele veio a primeira vez, ele notava muito que as pessoas comiam muito carne, bife, e hoje está com maior variedade. Isso é um ponto que ele achou interessante na nossa cidade. Ok. Vou perguntar ele sobre as mudanças climáticas que estão tendo hoje, que uns acreditam e outros não. James, we talk a lot about climate change in the world. Yes. What's your opinion? This is true or is just some fake news? So climate change is definitely happening. It's definitely caused by humans. This is something we've understood, some scientists have understood since about 1980. Most of the original description in the literature in the 1980s has now been proven true. What we see is not a change in the understanding. It is what we originally understood. I've never seen any denial of climate change that could explain some other way what is happening. Those who deny that there's climate change cannot explain the physics. The physics is very simple. Physics is as simple as light coming through a window. But, so there's no denying that. And I can talk more, but if you want to tell that part. Ok, eu perguntei sobre as mudanças climáticas, o que ele acha. Aí ele falou o seguinte, que elas ocorrem, elas estão aí, basta você abrir sua janela que você percebe elas, e que aquelas pessoas que negam as mudanças climáticas não conseguem explicar de uma forma lógica o que está acontecendo no clima. E ele falou que essas mudanças estão acontecendo no mundo em todos os lugares. Ok. What do you think the Amazonia could help stop the climate change? I think it could slow down. I have to say that when I came here in the 90s and when I was reading in the 80s, some of the literature explained climate change, but it was not yet the main concern. We were concerned mostly about other effects of deforestation and species biodiversity. And so that was the initial concern. But climate change now we realize is another consequence of clearing forests at any latitude. The thing is that at this latitude in the tropics, the forests are so much more abundant that any clearing makes a big difference. Any loss of forest makes a big difference in the global climate and in the regional climate. Ok. He said, eu perguntei para ele se a Amazônia poderia ajudar a parar essas mudanças climáticas. Ele falou o seguinte, que cada vez que a gente derruba uma floresta, causa problema, causa consequências. E ele falou que da primeira vez que ele veio aqui,
ele percebeu um detalhe tinha muito mais floresta e hoje tem menos. Agora, e foi a partir de 1998 que as pessoas começaram a falar um pouco mais sobre as mudanças climáticas. E de lá para cá, muita coisa mudou. But do you think the Amazonia is a place, how can I say to you, is a place that we could, if the government stop the deforestation, the things could be better than now? I don't, because the other day I read, they say, the scientists said, probably we are in a point we cannot reverse the situation. I think it's possible. I agree. Reversing or stopping climate change, I don't think is possible. We say it's baked in. We are going to die. But we are, in other words, the amount of carbon already released to the atmosphere is causing warming. But I think at any point we can reduce is worth it. I've heard every 1/10 of a degree that we can prevent change, every 1/10 of a degree Celsius saves us from some consequences, whether that's flooding, storms, heat islands, even here, if the whole world is heating, then every city in the world is heating. And if it heats 2 degrees or 2.5 degrees, that makes a big difference. So we are at a point of no return in one sense, that we're never going to have the climate we grew up with. I'm never going to have 20 days of snow in Maryland like I did. We're not going back to that time. But can we make it less worse? Okay. Not as bad? Yes, absolutely. Ok. Eu perguntei para ele se nós já estamos chegando. Outro dia tinha um artigo falando o seguinte, uma matéria, que o mundo chegou num ponto que talvez não seja mais possível reverter essas mudanças climáticas. E ele falou o seguinte, que reverter talvez a gente não consiga, talvez nós não consigamos ter, no caso dele, 20 dias de neve lá onde ele morava, nos Estados Unidos. Porém, se a humanidade conseguir diminuir 2 graus Celsius, 10 graus Celsius, vai diminuir muita enchentes secas em várias partes do mundo. Ou seja, o mínimo que a gente puder fazer representa muito para essa mudança climática que o mundo está passando. Isso é muito interessante a gente pensar sobre isso. Afinal de contas, estamos entrando agora naquela fase de derrubada de floresta, de queimadas. É muito bom que nós brasileiros, repensemos nossas atitudes. Eu vou perguntar para ele como é que nós brasileiros podemos equilibrar desenvolvimento econômico com preservação da floresta. James, I think for you, for another country, is I don't mean in a bad way, but it's easier to say you have to preserve your forest, everything. Yeah. But how can we balance economic development and keep the forest up? Yes. It's very difficult. And I have to say that a government deciding we will stop the growth, we will limit the carbon, that's not enough, because one thing I certainly saw with deforestation that has happened, it happens for a lot of different reasons. If people are needing to find land to farm, saying no farming is not going to prevent it. There will always be pressure. So to stop the clearing, to stop the migration to forest lands is very difficult. So we do need to find alternate ways to give people a good life. We can't just make a place off limits and without giving some alternative.
which that's just rephrasing your question. That's not an answer, right? But I think there are some answers. One is agroforestry. The more and this is true at any latitude, the more we think of growing our food, making our products, finding our wood, mimicking or imitating natural systems. And indigenous people often have a lot of wisdom with this, and also modern scientific research can also add to this, but finding a way, for example, to grow with shade instead of growing one crop. Can we grow 3 crops that each support the other? Ok, ele falou que é muito difícil responder essa pergunta no sentido de preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Porém, ele falou que os governos não vão conseguir frear as pessoas de migrarem para os lugares. Elas vão, não tem jeito. Porém, ele falou que é possível aliviar esses efeitos dessa migração, das derrubadas das árvores, por exemplo, fazendo aqueles consórcios de plantação. Em vez de derrubar tudo e plantar um tipo apenas de planta, de grão, plantar 2 ou 3 em uma única espécie, sem derrubar as árvores. E outra coisa que eu achei muito interessante é que ele falou que talvez os indígenas tenham a resposta, pela sabedoria deles, como trabalhar a terra sem devastar, sem derrubar as árvores, a mata. Ok. Do you think it's possible? You come from Bridgewater Public University. Do you think it's possible to do a partnership between Bridgewater and the universities in Rondônia? Yes. I had a partnership with, a formal partnership with universities in Santa Catarina, in Rio Grande do Sul, with some federal funding, going way back to Fernando Henrique Cardoso and Bill Clinton, shook hands and said we should have exchanges. So there is a program even today where each federal government provides equal funding to send students. So I had many students come from those southern universities to Bridgewater and our partner in Connecticut. And I still know many of those students now, 10, 15 years later, they came to us and we sent students here. Here meaning Brazil, not Rondônia. But there are partnerships in various disciplines, in medicine, in agriculture, in English literature, in music, in ethnic studies. It can be any program, and that still exists. It's called the Capes FIPSI. It's Capes FIPSI is a partnership. So that's possible. It's also possible for individual students to come to us, and also the Fulbright program. My colleague here at UNIR, Miguel Neneve, and I have talked about Fulbright. We've never formally applied, but Fulbright is another program with U.S. funding where we could invite professors to come to our university, or we can send professors out. Also, graduate students can travel back and forth that way. And my university has partnerships in many parts of the world, more in Asia, but we have had some in Brazil as well. Ok. Eu perguntei a ele se é possível fazer parceria entre a universidade que ele leciona, que é a Bridgewater University, com as universidades daqui do Brasil, em especial de Rondônia. Ele falou que sim, e que no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, tem parcerias de estudantes que saem de lá, que vão para os Estados Unidos estudar nessa universidade, Bridgewater, e estudantes de lá que vêm estudar aqui no Brasil, nesses estados, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Como também tem professores que fazem esse intercâmbio, tá? Ele falou que hoje em dia essa universidade, Bridgewater, tem muitas parcerias com países asiáticos, mas que é possível. E que essas parcerias aqui feitas no Brasil foram feitas com Bill Clinton, na época do Bill Clinton e do Fernando Henrique Cardoso.
e que tem a CAPES, tem alguns programas que apoiam isso e que eles gostariam muito de poder fazer esse intercâmbio dessas duas universidades. E que os estudantes daqui podem ir para lá também. Não tem nada... E que aqui em Porto Velho ele já conversou, não mais informalmente, não chegaram a fechar nenhuma parceria ainda, mas que já tem conversado com algumas pessoas, provavelmente da UNI, que é a Universidade Federal daqui, a única universidade pública que nós temos aqui no estado. Beleza, beleza. I have to back one question, because here in Rondônia is very common. What do you say for people who denied climate change? He said, that's not true, that is fake news. Okay. I think, well, a couple of things. One is that I try to explain how the climate change has happened. And ask them which part of this isn't true. What happened was petroleum, carbon entered into geologic formations, oil, coal, and natural gas, over a period of 200 million years. And then we released half of it in 200 years. So we are releasing it 1 million times faster than it went into the ground. So there must be a consequence of that. And even when I was a student, the amount in the atmosphere was about 0.03%. Now it's 0.04%. So there's more carbon and there's more heat. So what's the mystery? And I'll add, if anybody watches the movie Frosty the Snowman, what does the evil guy do? He puts him in a greenhouse. He puts him in a house made of glass. The glass lets sunlight in and does not let heat out. That's exactly what the carbon in the atmosphere does. Like a microwave. Like, como? Sim. Eu perguntei para ele, gente, o que ele teria a dizer para as pessoas, que é muito comum aqui em Rondônia, que não acreditam nessas mudanças climáticas. Aí ele falou que não tem como não acreditar. Tem muito mais carbono no ar devido às emissões de carbono feitas pelos carros, e é visível isso, se as pessoas sentem o calor. Aí ele citou como exemplo um pesquisador que fez uma casa de vidro e o sol batia lá e mostrou como que aquilo esquenta, para provar das mudanças climáticas. Tá bom? Yeah. Also, I think if you put on 3 sweaters And go outside, it will be bad. But if you put on 4 sweaters, it will be worse. Exatamente. Ele viu aqui e disse mais uma coisa. Ele falou assim, por exemplo, se você bota 3 roupas de frio e vai lá fora, não está tão quente. Mas se você bota 4, fica muito, mas muito pior. Isso é um exemplo de como essas mudanças climáticas estão ocorrendo, como estão afetando a nossa vida aqui todos os dias, que eu digo esse calor de Porto Velho, pelo amor de Deus, né, minha gente? Vamos para um rápido intervalinho, já a gente volta com essa conversa muito interessante sobre meio ambiente. Gente, a gente fala em meio ambiente, preservação na Amazônia, nós não estamos falando que não é para explorar a Amazônia, mas explorar de forma equilibrada, que possa conciliar com preservação ambiental. Não é fácil, mas é necessário. Já a gente volta. No Rondônia ao Vivo você encontra a informação rápida e em tempo real. E agora na TV, canal 10.1 Rondônia ao Vivo TV. E no jornal online mais acessado do estado. Organizado e pontual com a melhor equipe. Um local cultural com um museu incrível, alta tecnologia e os melhores equipamentos. Divulgue aqui a sua empresa para mais de 20 milhões de acessos mensais. Rondônia ao Vivo, seu jornal da internet, agora na TV. Pensando no seu bem-estar, agora o beneficiário Amiron tem acesso ao serviço de telemedicina, sem custo adicional
adicional ao seu plano de saúde, um benefício exclusivo com pronto atendimento médico online 24 horas, consultas por videochamada, agendamento rápido em mais de 25 especialidades médicas, mais conforto, acessibilidade e cuidado com a sua saúde. É muito simples de utilizar, você só precisa baixar o aplicativo e solicitar atendimento. A Miron Saúde é mais que um plano, é cuidar bem. E a dica de hoje para você é a Promove Brindes. Você vai conhecer agora como que essa empresa trabalha há mais de 30 anos aí atendendo clientes de todas as áreas dos brindes e personalizados. Vem com a gente! Aqui na Promove Brindes você encontra tudo o que precisa de banners, faixas, personalização de veículos, camisetas, adesivos, brindes, cartão de visitas, copos e muito mais. Faça seu orçamento agora mesmo via WhatsApp ou por telefone. Pensou em brindes ou personalizados? Pensou Promove Brindes. Moto! O Rondon Cap quer ver você acelerando e domingo vai sortear 10 motos Honda, tudo 0 km e o título só R$10. No quarto prêmio tem 5 Honda Pop zerinhas de uma só vez. São 5, é moto pra família toda. E mais 2 Pop no terceiro, 2 Pop no segundo, uma Honda Pop no primeiro prêmio. E ainda tem 40 giros de R$500 cada. Rondon Cap, garanta já o seu. Ajude as rapazes e participe! E aí, meu caro internauta, estamos aqui de volta mais uma vez, dessa vez conversando. Hoje a entrevista é diferente, a entrevista é internacional. Estamos aqui falando sobre preservação ambiental com o professor da Universidade, da Bridgewater Universidade dos Estados Unidos, Bohanan. Mas antes de voltar a conversar com ele, a gente tem que deixar aquele recado que eu deixo todo dia para você se lembrar e não esquecer, tá bom? Ó, às 17 horas nós temos o Plantão Rondoniaovivo com a minha amiga Marcela Bonfim. Não perde, que é uma gerosona. E hoje ele vai estar, como diz o outro, nutrido. Afinal de contas, tem todo o final de semana aí para falar sobre o que aconteceu e nessa segunda também. Às 19 horas, tem o Pratas da Casa com o Rodrigo Caboclinho. O Rodrigo está lá em Manaus, mas ele deixou alguns programas gravados. Um dia as pessoas vêm aqui, outras pessoas vêm aqui e apresentam, tá bom? Não perde, que é justamente entrevista com pessoas que fazem diferenças no estado de Rondônia. Vou voltar para a nossa conversa aqui com o James. James, you study about coffee, okay? Yes. Do you like the coffee from Rondônia? Eu pergunto, ele estuda sobre café. Eu pergunto se ele gosta do café produzido em Rondônia. Wow, that's a difficult question because I'm very lucky that in Nicaragua I know some of the world's best coffee producers. All right. They win the worldwide tasting contests sometimes. So the flavor is a little bit different here. But when I travel to Brazil, I know there will be a lot of coffee. It will be strong coffee, and it's just a different flavor. So when I come here, I enjoy it, but in a different way. I know I'm going to have small, strong shots of coffee throughout the day. Oh, okay. But I am very interested in learning more about how the coffee is made here. Ok. Eu perguntei se ele gosta do café produzido em Rondônia. Ele falou o seguinte, que é uma questão difícil, porque ele também já entrou na Nicarágua, que produz um dos melhores cafés do mundo. Só que quando ele vem ao Brasil, ele procura provar muito café e aproveitar de uma diferente forma. Mas ele gosta do café,
que a gente produz aqui. Tá certo? James, you are planning to travel by boat from Porto Velho to Manaus. Yes. What do you think about this travel? Deixa também antes. Ele está planejando, estou falando que ele está planejando sair daqui de Porto Velho até Manaus de barco. Primeira vez ele está fazendo isso. Eu perguntei ele qual a expectativa dele em relação a essa viagem. What's your expectations? So I'm very much looking forward to this. My first visit in 1996, I was planning only to go to Manaus to meet with a researcher there, which I did briefly. And then I was going to take a boat to Porto Velho. Okay. So I prepared, I read everything, and I read a description. You have to go to this part of Manaus, look around, you'll see a sign that says where each boat is going and which day. So you buy a hammock, buy a net, and look for the boat. So I went down, I bought a hammock, I bought a net, I walked to the dock, and I looked around, and I could not find a boat that said Porto Velho. Why? I don't know. But 3 young men came up in a truck, and they offered to take me. They said, oh, the Porto Velho boat is at a different dock. Oh, okay. Give us each $1, and we'll take you there. And I thought, they said, get in the back of the truck. I thought, I did not read about another dock. They want me in the back of this truck. I have all my money, my computer, my camera. I don't think so. Taxi? I called a taxi. And went to back to the airport and bought a ticket to fly here. I intended to take the boat. Oh, God. When I got here, all of my new Brazilian friends said, oh, you're lucky. I said, even if they took you to the boat, you would have been robbed and thrown over the boat. Yes. Yeah. But then I met a young woman from England who got here the way I tried to get here. And she said, it was magic. It's the best thing I ever did. My God. We stayed in the hammock during the day, we danced tonight, and looked at the stars. So I don't know which is true, but I was always curious. And then my friend Miguel, who was the first person when I arrived on that airplane, Miguel Nineve was there at the airport to meet me, and we've been friends ever since. From Unir, the professor of English. He said last year, I want to take the boat ride. He has lived here this whole time, and he's never taken the long boat ride. He said, I want to do it, and I want you to do it with me. So last year, because of COVID, flights were being canceled. I did not want to pay for a flight nor risk coming here. So since then, I've had more vaccines, I've had more, things are better. So I said, I will come next year. And the reason is it's time to spend with my friend without interruptions, and also to go to see the forest and the river for an extended period. Mm-hmm. To really see, I've heard that you see animals in the water, you see the birds, the trees, and in that part of the Amazon along the Madeira is mostly undisturbed. All right. Eu perguntei para ele sobre essa viagem que ele pretende fazer daqui até Manaus de barco. E ele me falou que uma das vezes que ele veio aqui para o Brasil, acho que foi a primeira vez que ele veio, ele chegou em Manaus, desceu do avião e leu tudo sobre essa viagem, foi até o porto, falaram que lá tinha os sinais onde ele deveria comprar as passagens de barco de Manaus para Porto Velho. Chegou lá, ele olhou, procurou, não achou, tinha comprado já a rede com o mosquiteiro, enfim, fez tudo que era para ter feito. Só que quando chegou lá nesse local, ele não achou no porto local de comprar essa passagem e perguntou, passou 3 rapazes no caminhão e falou assim, você me dá $1 para nós, para cada um de nós, que nós levaremos você até onde você quer comprar a passagem. Ele achou muito estranho, porque ele estava com dinheiro, estava com computador, com tudo.
resolveu não arriscar e pegou um táxi e foi para o aeroporto. No aeroporto comprou um ticket de um avião e veio para Porto Velho. E aqui todo mundo falou que ele teve muita sorte de não ter ido com os 3 rapazes, porque poderia ter sido assaltado. Enfim, ninguém sabe o que poderia ter acontecido com ele. Ele estava sozinho também. Mas ele falou que aqui ele encontrou uma inglesa que falou para ele, que veio nesse barco de Manaus a Porto Velho, e falou que foi a melhor coisa que ela fez. Viu estrelas, dançou, se divertiu, foi muito bom. Então, desde então, ele ficou com aquela curiosidade de fazer isso. E aí o amigo dele aqui em Porto Velho, o professor Miguel Nenevê, da Uni, falou para ele que eles iam fazer essa viagem. Então eles acertaram e agora estão nessa semana ainda em barco, até Manaus de barco. Ele quer ver como é o rio, quer ver a floresta, e algumas partes ele sabe que estão intactas ainda, é o que ele quer ver. Tomara que ele faça uma boa viagem, está torcendo para isso, que ele leve uma boa impressão daqui também, tá certo? James, we have many questions to do, but our time is just too short. I'm sorry. It's okay. I would like you give some advice for people from Brazil about the forest, about our country, because your eyes, the way you look at our country is different the way we look here. Wow. Sorry. Eu pedi a ele, estamos terminando o programa, que ele deixasse um recado para você, internauta, e a forma que ele vê o Brasil, o Porto Velho, é diferente da forma que nós vemos aqui. That's the most difficult thing for me, because many of the problems that have happened here are because of the advice of North Americans and Europeans. We came and we said you should build a railroad in the forest. We said you should get all the rubber you can out. We said clear the trees and plant the soybeans in this way. And so I'm reluctant to say do this. But so when I come, I try more to listen and observe. I think what has impressed me most here in Porto Velho, and I see in some other places I'm lucky enough to travel, is that education is really important. And I'm an educator, so of course I'd say that. But I notice that people understand they will improve their lives if they learn more about the world outside. And what I find in Porto Velho is many people here understand the rest of Brazil and the rest of the world, even though the rest of Brazil and the rest of the world doesn't even know that Porto Velho is here. Even when I go to the airport, sometimes in the airport the employee sees PVH and they don't know what it means. But that doesn't prevent people here from learning language, computers, arts, science. So keep learning. Take every opportunity to learn, whether it's formally or informally. I think that's the most important thing. Ok. Ele falou o seguinte, gente, que é muito difícil para um americano dar conselhos sobre outro país, porque ele falou que muitas das coisas não muito boas que acontecem no Brasil foram conselhos de americanos. Derrubem, vão plantar, façam isso, façam aquilo, e que não se mostraram muito interessantes. Outro ponto que ele botou também é a questão de que as pessoas não conhecem do Brasil mesmo, não conhecem o Brasil, os de fora muito menos. Ele botou como exemplo aqui que no próprio aeroporto, quando eu estava lá no cartão dele, na passagem PVH, muita gente no aeroporto não sabia aonde ficava PVH, o que significava PVH, tá? Então, com base nisso, ele falou que o grande conselho que ele pode deixar assim, para a mudança é educação. Ele falou, como educador, é claro que ele vai dizer isso, mas além da educação formal, a educação diária, a educação que você informal, que você aprende no seu dia a dia. Então, assim, a educação é a grande base para te mudar essa realidade. Ok? James, thank you very much for your time with us. Okay? You came here, we are talking, very interesting, because I think one thing I like to travel is because you change information with different people, with different views about the world, about the problems, no? Yes. So thank you very much. Thank you very much You have for the invitation. a very good trip
to Manaus. Take a picture. I'll send you pictures. Of course you will. Eu estou agradecendo ele aqui, gente, por ele ter vindo com a gente aqui conosco, ter liberado esse tempo para conversar com a gente e dizer que é muito importante quando a gente viaja essa troca de visões diferentes de mundo, de visões diferentes em relação aos problemas. Muitas vezes a forma como a gente vê não é talvez a forma das soluções que a gente deveria encontrar. Alguém de fora com outro olhar vê de uma outra forma e nós acabamos até valorizando o que nós temos, tá bom? Pessoal, um grande abraço, brigadão e amanhã a gente está de volta. Até mais!